Talvez você esteja se perguntando, AutoCAD? Quem ainda aprende AutoCAD em pleno 2022? Pois é, o AutoCAD ele ainda é um software muito utilizado em grandes empresas. E claro também, né, pequenas empresas ainda utilizam o AutoCAD por ser um software de baixo custo comparado ao Revit, por um exemplo, e também por ser o software que salva em .dwg, que é um dos pré-requisitos aí para aprovar projetos na prefeitura, por um exemplo, é enviar o arquivo em .dwg. Então muitas pessoas optam ainda por projetar neles, criam templates aí para otimizar todo este trabalho e ainda não migraram para softwares como Revit e outros softwares aí que projetam em BIM que estão crescendo bastante no mercado. Então neste vídeo você vai aprender aqui 5 dicas, 5 comandinhos infalíveis que farão você projetar muito mais fácil utilizando o AutoCAD. Então vamos lá para a tela para que você consiga entender na prática como estes 5 comandinhos funcionam. Bom, já aqui com o AutoCAD aberto, eu vou falar sobre 5 comandinhos, 5 atalhos de teclado aqui que facilitam muito o nosso trabalho no dia a dia dentro do AutoCAD. O primeiro deles é o Options. Options é um atalho de teclado, mas também é uma área, né, dentro do AutoCAD onde você consegue fazer várias configurações importantes. Para você entrar nele, basta digitar OP no teclado de Options, Enter, e aí ele vai abrir esta janelinha aqui. E é aqui nessa janela que rola todo o segredo, né? Que acontece a mágica. Aqui dentro você consegue alterar tanto a cor de fundo do tema do AutoCAD. No caso aqui, ele tá com um tema dark, por isso que tá tudo escuro aqui o fundo, nesse cinza mais escuro. Se a gente quisesse que o tema aqui fosse uma cor mais clara, um branco, por exemplo, era só selecionar a opção Light e dar um Apply. E aí você vai ver que ele altera automaticamente aqui o fundo para uma cor clara. E para alterar o fundo aqui de fato, que é da área de trabalho onde a gente trabalha, a gente vem aqui em Display ainda e vem nessa opção aqui, olha, Colors. Aqui dentro ele vai mostrar como você altera o color do 2D Model, que é onde a gente projeta, do Sheet Layout, que é onde você cria as folhas ali, né, dentro do AutoCAD e assim por diante. Tem várias opçõezinhas aqui embaixo. No caso, o 2D Model, aqui ele dá várias opções. Uniform Background, como você altera a cor do plano de fundo em questão. Aí tem aqui a parte de alterar a cor desse crosshair, a parte essa linha aqui no minha fica tipo infinita, enfim, tem várias opções aqui. Você vai alterando e conforme você for alterando, você vai vendo aqui como que estão ficando essas modificações também já direto dentro do AutoCAD. Então aqui é muito interessante, olha, essa crosshair size, a minha eu sempre deixo em 100, mas se eu deixasse aqui na metade, por exemplo, e desse um apply, ela não ficaria tão grande, quer ver? Olha, ela ficaria meio que com um tamanho delimitado. Geralmente ela vem bem pequenininha, mas eu gosto de trabalhar com ela infinita, porque é o jeito que eu me adaptei, né? Eu comecei trabalhando assim e assim ficou. Vou deixar aqui em Dark e aqui eu vou deixar grandão. Vou dar um Apply e um OK mesmo. E é assim que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com o AutoCAD com essa carinha aqui. Normalmente quando a gente abre o AutoCAD, ele vem com esse grid aqui, né? Eu não gosto de deixar ele ativado, eu sempre deixo ele desativado. E trabalho assim, com essa cara aqui. Uma outra coisa que eu gosto de sempre deixar ativada aqui no AutoCAD é o Snap. E como ele funciona? Ele é apenas um atalhinho aqui, você pode tanto entrar nele teclando F3, que você ativa e desativa ele, ou aqui embaixo mesmo nessa janelinha. E ao lado tem uma setinha aqui, onde você consegue ver o que está ativo ou não. Então tá vendo aqui, olha, tudo que tá com um certinho é porque tá ativo e tudo que não tem nada é porque não está ativo. E o que que isso faz? Vou deixar aqui tudo desativado para vocês entenderem o que que isso significa, o que que isso faz. Vou fazer um L, uma line normal aqui, F8 para ativar o OrtoMod, né? Fiz aqui. Agora vamos supor que eu quero fazer uma linha aqui, encostando nessa. Vou tirar o 8, enfim, quero fazer uma linha encostando nessa. Tá vendo que nada acontece? Como que eu tenho certeza de que essa linha tá ou não encostando na outra? Eu não tenho nenhuma referência em relação a isso. E é isso que o Snap faz. Ele cria pontos de referência na linha. Então, se eu vier aqui na setinha e ativar o Endpoint, por exemplo, ele vai mostrar os pontos finais dessa linha. Então, agora se eu vier aqui, olha,
ele vai mostrar em verdinho os endpoints da linha, tá vendo? E assim tudo que eu ativar vai mostrando. E aí ele mostra aqui, já meio que laranjinha, né, qual que é aquilo. Eu sempre deixo o endpoint, o midpoint, o center, intersection, acho super legal. Às vezes eu deixo perpendicular também. E o nearest eu também deixo, para saber que eu tô encostando ali na linha, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui. Agora, olha, o nearest, ele vai ficar esse tipo ampulheta, né? Aí aqui ele vai parar no midpoint com um triângulo, tá vendo? E aí ele mostra, se você só pausar em cima, eu não estou com as mãos no teclado. Se eu só pausar em cima, ele vai mostrar o que é que ele tá pegando ali, olha. Aqui, se eu só pausar, ele vai mostrar que é o nearest. Aqui ele vai mostrar que é o endpoint. Enfim, se eu fizer aqui, ó, uma linha, e aí eu cheguei no ponto perpendicular e fui pro lado. Sempre que a gente deixa ativado ali esses pontos, ele vai mostrando as linhas conforme a gente for, né, projetando aqui. Então facilita muito e este é um outro ponto que eu uso muito. Outra coisa que eu utilizo muito no AutoCAD é o Polyline. Aqui eu fiz tudo com linhas, então tá vendo que tudo isso ficou linhas independentes? Tudo aqui tá em linhas únicas, né? Então eu posso deletar essa e essa, que não vai alterar nada. E eu sempre gosto muito de trabalhar com Polyline, que ao invés de digitar só L de line, eu digito PL e ele vai aparecer aqui o comando Polyline. Então tudo o que eu fizer aqui agora, por exemplo, fiz algumas linhas aqui aleatórias, tudo que eu fizer aqui, a partir de agora, ele ficará como se fosse várias linhas, tá vendo? Então, eu não consigo excluir só uma linha em questão. E agora, em casos assim, vamos supor que eu tenho um bloco, como que eu faria para excluir? Esse já é um outro comando que eu utilizo muito e que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A gente tem duas opções, utilizando o Explode ou utilizando o Burst. Burst é um comando maravilhoso que você consegue explodir itens dentro do AutoCAD sem perder as propriedades. Então, muitas vezes, por exemplo, tem carimbos que a gente cria, né? Ele com propriedades lá, tipo nome, blá blá blá, enfim. A gente cria ele com itens e subitens lá dentro e quando a gente explode, um nome que estava configurado certinho, por exemplo, com o nome da rua já certo, quando a gente explode, ele volta para o que estava dentro do bloco. E quando a gente utiliza o comando burst, essas propriedades elas não se perdem. Mas é interessante enfatizar que o burst ele só funciona com blocos. Eu vou inserir um bloco aqui dentro do meu projeto, só para a gente entender mais ou menos como ele funciona. Aqui está o bloco, né? Eu vou selecionar ele aqui, vou dar um Explode. E você viu que ele explodiu e aqui no caso os textos eles não estavam com configurações certinhas, então ficou desse jeitinho, né? Ele não alterou nada. Mas o Burst ele faz isso do mesmo jeito, olha. Se eu vier aqui e selecionar o bloco e der o comando Burst, ele vai explodir também. Então, ele vai facilitar nessas questões de quando a gente for explodir algum bloco, né, em questão, e o bloco tiver aquele probleminha aqui. Vamos supor que aqui nesse assunto tivesse aqui colocar conteúdo aqui, e a gente editasse ele de um outro jeito. Então, nessas questões, ele facilita muito porque ele não perde as propriedades. Agora, vou excluir isso aqui, porque eu não vou usar nessa folha. E agora, outra coisa que facilita muito é o comando Join. O Join eu uso muito, ele funciona quando as linhas estão aqui juntas, tá vendo? Aqui no caso eu tenho essas duas linhas e vamos supor que eu quero transformá-las em uma só. Eu só selecionaria elas aqui, daria um J e Enter. E pronto, agora as linhas que eram antes separadas, agora elas estão juntas. E vale enfatizar que o Join ele só funciona quando as linhas estão com as suas extremidades no mesmo ponto. Então aqui, olha, eu consigo juntar essas daqui também. Mas se essa daqui tivesse aqui no meio da outra, deixa eu excluir essa, e eu tentasse juntá-las, não iria, tá vendo? Então o Join ele só funciona quando as linhas estão com as suas extremidades unidas. Então, esses são os 5 comandinhos que eu gosto muito de utilizar e com apenas o conhecimento nesses 5 comandos você já consegue elaborar um projeto inteiro no AutoCAD, tá?
E é claro, né, se você quer dar um passo a mais, se você quer dominar elaborações de projetos utilizando este software incrível e super requisitado, que é o básico que todo engenheiro e arquiteto precisa saber, eu te convido a conhecer o meu treinamento projetista completo. Nele você aprenderá o passo a passo para projetar neste software e no Revit também. E caso você queira aprender apenas o AutoCAD, tem o meu treinamento AutoCAD na prática, que é onde eu ensino todo o passo a passo para projetar apenas utilizando o AutoCAD. Então, neste vídeo é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um joinha e comenta aí, vocês já utilizam esses comandos? Vocês já conheciam esses comandos? Se você ainda não conhece, coloque em prática, pega aí uma planta, comece a projetar aí, nem que seja o seu quarto, utilizando esses comandos para que você pratique e, claro, né, fazendo as configurações ali dentro de Options para você ir conhecendo um pouco mais o AutoCAD. Então é isso. Um grande beijo e encontro você no nosso próximo vídeo.